Eu insisto com este assunto deixa antes de eu começar aqui, nós temos Edileide, mãe da irmã Edna Bar, nos visitando. Temos a irmã Lana, neta do irmão Gilvan, a irmã Josefa, Fátima, Angelina, Maria do Carmo, Júlia Carmo, o Alisson Paulo, o Alisson Filho e Sandra. Essas pessoas poderiam ficar em pé, por favor? Nós vos damos boas-vindas em nome de Jesus. Damos ou não? Amém. Obrigado, pode assentar. Amém. Podeis assentar. Muito bem. Nós temos aqui o livro de Gênesis, e há uma coisa que eu tenho insistido nas minhas pregações: por favor, não leiam a Bíblia como se lê um livro de história. Leiam a Bíblia como sendo um livro profético. Posso ouvir seu amém? É um livro de profecias. Cada uma das suas colocações são proféticas. Agora, gostaria de lembrá-los que os acontecimentos que tomaram lugar aqui no planeta Terra, e antes de prosseguir, eu queria só dizer isto: talvez você nunca agradeceu e nem nunca aplaudiu, mas você mora no lugar mais bonito do universo. Pode ser. Olha, a Lua pode ser bonita, Marte pode ser, Platão, essas galáxias podem ser belíssimas, nenhuma delas tem o que você tem. Por mais singelo e simples e comum que seja para nós, nós vivemos num lugar onde temos árvores, temos plantas, temos rios, temos oxigênio, temos atmosfera. Em nenhum lugar do universo tem estas coisas. E Deus fez isto para você. E nós reclamamos, hein? Nós reclamamos do sol, reclamamos da chuva, reclamamos da neve, reclamamos de tudo. Reclamamos até dos insetos, porque nós aprendemos, ao invés de agradecer, reclamar. Então, preste atenção que tudo que Deus fez, fez por uma razão, e Ele sabe o que está fazendo. Amém? Então, quando Ele organizou o planeta Terra, Ele não apenas, simplesmente assim, eu vou organizar aquele pedaço de terra, aquele planetazinho, aquela coisinha lá no universo. Não, Ele tinha uma razão. Eu quero só lembrar para vocês que na eternidade Ele fez um projeto. Tem algum arquiteto aqui? Algum construtor? Algum pedreiro aqui entre nós? Deus olhou o que nós olhamos como se vê um grande canteiro de obra. Quem é que já foi num canteiro de obra? Tem pedras, tem areia, tem ferro, tem brita, tem cimento, e você olha, tem poeira, tem sujeira, e você diz, mas que coisa desorganizada. Mas o arquiteto, vendo tudo aquilo, ele não está vendo só aquilo que os seus olhos estão vendo, está vendo o que vai se levantar, está vendo aquela obra acabada. Deus olhou e viu o planeta Terra, e a Bíblia diz sem forma e vazia, na nossa tradução, no original diz um caos. O planeta era um caos. Água doce misturada com água salgada, escuridão, não tinha
nem animal, não tinha planta, não tinha nada. Aquilo era um canteiro de obra. E Deus viu isto tudo pronto. E ele então começou a trabalhar no seu projeto. A primeira coisa, eu vou repetir, que ele fez foi: haja luz, que quer dizer, vou deixar tudo claro. Não faço nada no escuro, porque feito no escuro vai ficar bagunçado, sem clareza, sem perfeição. O projeto de Deus é um projeto perfeito. Agora lembre-se, William Branham, este homem, profeta de Deus, disse que o mesmo processo que Deus usa para restaurar e para fazer na terra, é o que ele faz na sua vida e na minha. Então a primeira coisa que ele olha, e quando encontra uma vida de um ser humano, sabe, sem forma, vazia, num caos, ele disse: eu vou fazer a luz brilhar ali. E depois a outra coisa, ele foi estabelecer os limites, para que depois então ele pudesse fazer aquilo começar a frutificar e a se movimentar. É assim que Deus faz. Mas durante a sua visão de um projeto na terra, ele visualizou um lugar específico em todo o planeta, no hemisfério norte, sul, em todos os lugares da terra, num ponto geográfico específico. Ele olhou entre dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, e disse: eu vou fazer um jardim ali. E foi ali que ele fez aparecer estas maravilhas que nós conhecemos aqui na Bíblia como sendo o Jardim do Éden. E o que era um Jardim do Éden? O lugar aonde ele iria colocar a sua obra-prima. A obra-prima de Deus não é o macaco, não é o urso, não é o leão, é você. Representado na figura de Adão, o primeiro homem. Ele iria colocar para habitar no Jardim do Éden aquele que será sempre sua imagem e semelhança. Eu já disse e volto a repetir que a imagem e a semelhança de Deus não está na sua aparência física, porque não existe ninguém igual ao outro. Mas existe alguma coisa do lado de dentro que nós todos somos iguais. Louvado seja Deus. Então, na verdade, ele não tinha uma aparência, mas ele queria que, ao colocar ali no Éden o homem fosse primeiro o rei. Em segundo lugar, ele queria que aquele homem fosse um sacerdote. E em terceiro lugar, ele queria que o homem fosse um profeta. Esses três ofícios que ele possui, ele é, você acha que é, você diz amém, o Rei dos Reis. Amém. Ele é o sumo sacerdote que intercede pelas nossas transgressões. E ele é o profeta dos profetas. Ao colocar um homem aqui para ser sua imagem e semelhança, ele deu ao homem estas mesmas características e eu vou explicar. Ele fez o Éden e colocou o homem no Éden e deu ao homem estas características. E o homem seria o governador, o rei. Ele disse: governe, domine sobre todas as coisas. Quem faz isto é o rei. É o rei? Que é o governador de uma nação, de uma certa, não é só de uma nação. O rei Assuero governou 127 províncias, países diferentes. E Deus colocou o primeiro homem na terra para governar sobre todas as coisas. Ele estava ali exercendo o papel de rei. Ele era sacerdote. Por que sacerdote? Porque é o sacerdote que faz e prepara a adoração para trazer Deus em cena. Por isto Pedro diz que nós somos o sacerdócio.
Porque você precisa ter a habilidade para trazer Deus para a sua vida. Isto era Adão. Este era Adão. E ele era profeta. Por que profeta? Porque da sua boca saía a palavra: eu não quero esta árvore aqui, eu quero ela ali. Eu não quero este monte aqui, eu quero ele ali. Eu não quero aquela maçã lá, eu quero ela na minha mão. Ele tinha o poder profético de mover as coisas. Isto é o que era o Éden. Agora preste atenção. O grande projeto de Deus era este, mas o diabo viu tudo isto que Deus tinha projetado. Escute bem o que eu vou lhe dizer. E ele disse: vou fazer isto se tornar um fiasco, um fracasso. Eu vou acabar com tudo que o Éden possui e com tudo que o homem tem. O que o Éden possuía? Possuía paz. Não havia doenças, não havia lágrimas, não havia problemas. Você quer saber de uma coisa? Nem dinheiro tinha lá. Nem dinheiro, que é a mola que move a cabeça das pessoas. E eu vou explicar por que move. Então nem dinheiro tinha paz. E tinha uma coisa que no Éden nunca havia acontecido, nunca havia morrido uma formiga, uma mosca, um bicho, um elefante, nada. Nenhuma rosa morria no Éden, nada, tudo tinha vida. Agora eu pergunto, quem é que não gostaria de caminhar hoje à noite de volta para um ambiente assim, de paz, de saúde, sem problemas, sem lágrimas, num lugar que você nem precisa de dinheiro e que você tem vida e nunca vai morrer? Este era o projeto. Este é o projeto. Deus criou um projeto do Éden assim. Posso ouvir seu amém ou não? Então o projeto do Éden é assim. Talvez você tenha ouvido muitas vezes o profeta William Branham dizer que Deus está nos levando de volta ao Éden restaurado. Quem já ouviu isto? Então nós não estamos aqui avançando para um futuro. Nós estamos regressando para o ponto de origem de onde tudo começou. E dali então nós vamos ver que o projeto de Deus nunca fracassou, nunca foi um fiasco e que será gloriosíssimo na nossa vida. Então, quando Deus colocou o homem ali, eu vou citar o que o irmão Branham disse: o homem, primeiro Adão, ele não podia ter vindo através da via sexual, porque não havia nem mulher. Um homem e uma mulher para se acasalar, então não era o primeiro. E o primeiro homem, chamado Adão, foi criado pela palavra. Ele veio do nada. Ele simplesmente existiu porque o Criador fez com que ele aparecesse. Foi ou não? Foi assim ou não? Depois então você vai ver o aparecimento da Eva. Mas ele fez o primeiro Adão aparecer pela sua palavra. E o profeta disse: e o propósito de Deus era que todos os que viessem pela mesma via que Adão veio. Não era para vir através da via do sexo, se era assim. Mas escute, você pergunta, se não era para vir, por que ele colocou órgão genital masculino e feminino, reprodutor, para trazer vida? Porque ele sabia que as coisas deveriam acontecer desta maneira. Mas o seu propósito nunca foi fiasco e nunca será invalidado. Glória a Deus. Então o diabo, vendo aquele casal feliz, estou falando daquele homem feliz, daquela família feliz, ele se aproximou através, escute bem, de uma cobrinha jararaca, não, coral, cascavel, jaracuçu, do papo amarelo,
jiboia. Ele veio através de aquela grandona sucuri. Não. Como é que a humanidade acredita que uma cobra foi capaz de trazer este monte de drogas e de drogados que tem no mundo, este monte de cadeias e hospitais, este monte de cemitérios, este monte de guerras, este monte de corrupção? Uma cobra, que cobra poderosa esta, gente? Uma serpente saiu e disse: eu vou estragar Deus. Olha como é que Deus parece ser fraco. Uma serpente, vou estragar um projeto divino. Não. A Bíblia estava relatando, aqui em Gênesis capítulo 3, que um animal cognominado a serpente, que andava, que falava, que tinha inteligência, se aproximou de Eva para seduzi-la e conseguiu o seu objetivo. Eu vou explicar. A Eva estava no Éden, aquele animal chamado a serpente. Eu vou só abrir uma brecha, porque se alguém aqui já ouviu dizer, porque eu já ouvi muitos pregadores dizer: no Éden aconteceu a primeira sessão mediúnica do mundo, o diabo veio e se encarnou naquela cobra, e a cobra falou. Não, quando você tem este tipo de argumentação, você está transferindo ao diabo um poder criativo, de entrar num animal e fazer aparecer uma faculdade para falar, para raciocinar e para convencer a Eva. O que o diabo não tem. Tudo que o diabo tem é uma imitação. Ele não tem poder de criar nenhuma folha de capim. Deus fez a jumenta de Balaão falar porque Deus é o Criador. Ele pode criar na boca de uma jumenta a capacidade de falar com um profeta e arguir com ele. Mas o diabo não tem esse poder. Ele não podia falar na boca da serpente. A gente tem que ficar com a Bíblia da maneira como a Bíblia foi escrita. E disse a serpente à mulher. Então a serpente falava. E a serpente não era a cobra, ele era um animal ereto. E a serpente não era apenas um animal ereto, era belíssimo e bem forte, bem corpulento, bem atrativo. E ele aproximou-se de Eva e colocou um argumento. Disse: você já experimentou este fruto? Ela disse: não. Ele disse: é muito bom, é agradável. E ela olhou e sentiu todas as sensações do que seria o prazer. E ela então cede, e no capítulo 3, ela, depois que experimentou, foi e convenceu Adão a também fazer a mesma coisa. E aí você tem que parece que há uma contradição quando a gente está pregando sobre isto, porque no capítulo 4 a Bíblia diz: e Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e teve mais seu irmão Abel. Ora, se de fato a Eva tivesse tido um caso com a serpente e depois voltado e se relacionado com Adão, como é que no capítulo 4 está dizendo que Adão conheceu Eva e ela concebeu? Uma coisa é acompanhar o relato. No capítulo 1 Deus criou o homem, no capítulo 2 não havia homem. Você precisa entender. No capítulo 3 houve a queda, no capítulo 4 aparece o produto da queda. Então você tem o aparecimento de dois seres que são irmãos, porém são irmãos, são gêmeos, mas a Bíblia é claríssima em dizer que os pais são diferentes. E nenhuma genealogia da Bíblia você vai encontrar que a Bíblia dá a Adão a paternidade de Caim. Mas a Bíblia vai dizer que Caim era filho do maligno, ou seja, o diabo
que é um ser que a única coisa que ele não pode fazer, eu vou citar para você qual é aqui, as coisas que o diabo não pode fazer. Se você achar que isto vale alguma coisa, você glorifica, senão você fica calado. Ele não pode criar. Ele não pode perdoar. E ele não pode te amar. Mas Deus criou você, perdoou você e amou você. Essas são características distintas. Glória a Deus. Então ele não podendo criar, mas a minha Bíblia e a tua Bíblia, no capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, disse que nada, ninguém é mais sábio do que Satanás. E que a ele só não foi permitido fazer estas coisas, mas ele conhece todo o processo de fazer. Sabendo tudo, conhecendo as alimarias do campo, ele olhou entre todos os animais, até é impressionante, porque não é projeto de Deus. Quando Deus fez Adão, a Bíblia diz que Adão foi feito homem e não havia uma mulher. E a Bíblia diz, e não havia uma mulher, e não havia entre os animais uma que lhe fosse adjuntora idônea. Então, na verdade, havia, eu quero lhe dizer assim, vou dizer mais claro, havia uma serpente fêmea, um mulheraço, mas não tinha idoneidade para ser aquilo que Deus queria fazer, um casal e uma família perfeita. Então, na verdade, o que havia no Éden foi isto. E a serpente olhou, ou o diabo olhou e disse, eu não posso fazer o que Deus fez, fazer aparecer como ele fez Adão aparecer. Eu não tenho poder criativo, eu não posso criar. Como nós temos aí os clones, que precisam pegar uma célula de alguma coisa, de algum animal, que já foi criado para poder produzir o outro, porque não se pode, a ciência não é capaz de produzir do nada, dizer assim, apareça aí uma célula para poder fazer uma outra ovelha ou outro animal, não existe. Mas Deus é o Criador que pode falar e trazer à existência o que nunca existiu. Posso ouvir teu amém? O diabo, sabendo a sua limitação, olhou para todos os animais e disse à serpente, que era um animal que andava como homem, que tinha a estrutura física do homem. E o William Branham disse que a única coisa que ele não tinha era a alma. E é por isso que ele investiu para destruir uma família, porque ele não tem alma. Ele é desalmado. Ele não quer saber se vai ficar filhos órfãos, ele não quer saber se uma criança vai nascer cega, ele não quer saber se uma mãe que carregou no ventre a vida de filhos vai ter um câncer, ou uma mãe que deu o seio para amamentar e deu vida, vai morrer com câncer comendo. Ele simplesmente não quer saber se um homem vai ou não vai morrer, da maneira que ele vai morrer, ele não importa. Se você vai adoecer, entristecer, empobrecer, acabar, ele não importa. Mas existe um Deus que se importa com você. Essa é a diferença. Ele olhou entre todas as alimarias e disse, a serpente tem a mesma quantidade de cromossomos que tem o homem. Eu posso fazer com que a serpente se aproxime de Eva e faça com que ela tenha um filho, e o cruzamento deste ser com o homem vai trazer uma raça atrevida, sem temor, audaciosa, que tem coragem de confrontar o próprio Deus. E quando você vê alguém confrontando a Bíblia, você pode desconfiar que parece que aquilo vem daquela linhagem. Posso ouvir seu amém ou não? Mas ele tem um instinto religioso. Por quê? Por que tem um instinto religioso? Porque o diabo no céu, ele não era um ateu, ele era um religioso, ele era o que comandava as festas, ele era o que comandava as celebrações, e ele iria trazer este instinto consigo. E ele morre de inveja de você ser um verdadeiro adorador e adorar a Deus e não adorá-lo. Eu posso dizer que nós viemos aqui e tudo que nós fazemos é para adorar a Deus.
cantamos para adorar a Deus, oramos para adorar a Deus, glorificamos para adorar a Deus, ofertamos para adorar a Deus, dizimamos para adorar a Deus, criamos os nossos filhos para adorar a Deus. Ei, temos saúde e glorificamos a Deus pela vida, pelo trabalho, em tudo nós damos graças a Deus. Ele simplesmente morre de ódio. Ele no céu tremia de ódio quando os anjos adoravam a Deus e ele desejava ser adorado. E nós viemos aqui, não foi para adorá-lo e nem para ficar indiferente, nós viemos aqui para nos curvar e adorar a Deus. Eu espero que você seja um adorador, eu espero que você seja um rei, eu espero que você seja um profeta, eu espero que você seja um sacerdote, que este ambiente você domine, que a sua adoração atraia a Deus e que da tua boca saia a palavra profética para a tua vida e a tua sobrevivência, você e sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É isso. Ele ficava irritado quando os anjos estavam adorando. E se você não adora, às vezes termina o culto, você sai criticando. Parece que tem alguma coisa cruzada em algum lugar. Eu não quero saber se você vai ou não, eu quero é adorar a Deus. Eu quero sair daqui com a minha alma leve. Então ele simplesmente montou o projeto e trouxe o Caim. E o Caim fez um altar. E Deus falou, não é assim que faz, a gente tem que fazer diferente. Se você fizer como o seu irmão fez, eu recebo. Se você não fizer, o pecado jaz à porta. Mas Deus é tão bom que deu oportunidade até para Caim, uma semente da serpente, fazer correto. Então aqui não tem ninguém que está excluído. Todos nós aqui podemos fazer da maneira correta. Você tem um altar aqui hoje à noite, você tem uma adoração a prestar para Deus da sua maneira ou como Deus está procurando verdadeiros adoradores? Porque tem gente que acha, não, eu não vou fazer o que o pastor está mandando fazer, eu não vou glorificar, porque eu não estou com vontade. Você não está com vontade de dar glória a Deus, tem alguma coisa errada. Porque eu estou com vontade de dar glória a Deus. Eu estou com vontade de levantar minha mão e dizer obrigado, Senhor. Eu tenho vida, eu tenho saúde, porque o Senhor me deu. Mas quando eu faço as coisas da minha cabeça, do jeito que eu quero fazer, eu não vou fazer porque o pastor está mandando. Não, você não vai fazer porque você é... Oh, meu Deus do céu. Tem o mesmo instinto de Caim, faz da sua maneira, não é? E quem faz da sua maneira não agrada a Deus. Se Deus nos colocou juntos aqui, nós não viemos passear, não viemos numa tradição comer um pedaço de pão e beber vinho, nós viemos aqui para adorar. A nossa vinda na mesa é adoração. Olha, o teu banho para vir aqui é adoração, a tua roupa que você veste é adoração, a oferta que você deu é adoração. Ei, e quando terminar o culto, você vai voltar para casa dizendo, eu realmente adorei a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque quer queira, quer não queira, você talvez não perceba que então o diabo se aproximou para lançar sua semente na terra, seus filhos, para fazer as coisas da sua maneira, e vão ficar aí fazendo da sua maneira. Quando eu preguei sobre o capítulo 4, a civilização de Caim, ela tem tudo. A civilização de Caim é a cara de Recife. Tem drogados, tem prostitutas, tem lésbicas, tem festa, tem divertimento, tem dinheiro. Tem dinheiro. Por quê? Porque Caim, o nome Caim, quer dizer aquisição e sedução. Então, quando as pessoas parece que nascem apenas para correr atrás do dinheiro, para adquirir, para ter, para possuir,
eles parecem não entender nada. No Éden não tinha isto. No Éden tinha trazer a presença de Deus. E lá no Éden a gente tinha o que Jesus veio fazer mais tarde: colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E o que você precisar, Deus vai te dar, e vai te dar mais do que você necessita para viver. Tenho certeza que você tem mais sapato do que pés. Ou não? Eu só tenho 2 pés, eu tenho não sei quantos pares de sapato. E você? Tem mais roupa do que você precisa para viver. Você só precisava, como tinha antigamente. Como é que os homens tinham antigamente? Tinha 2 roupas, uma caqui e um azul de brim. Quem é que se lembra disso? Estava resolvido. Era. Mas hoje tem que comprar não sei quantas calças, não sei quantas camisas, não sei quantos paletós. Por quê? Porque Deus te deu mais do que você precisa. O profeta William Branham disse: para viver você precisa de uma casa com 3 cômodos. Quantos aqui moram numa casa com mais de 3 cômodos? Oxê, é mais do que você precisa. Você precisa de um quarto, de uma cozinha e de uma sala. Se você tem um quarto, uma cozinha e uma sala, você tem a sala para receber e fazer as visitas ali. Você tem a cozinha para fazer sua refeição. E o seu quarto é a sua intimidade, é isso tudo que você... Mas todos nós aqui temos muito mais do que isto. Ou não temos? Porque Deus faz além do que você possa imaginar. É só colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu vou dizer o que a palavra diz: Deus vai acrescentar. Aleluia! Impressionante. Para ser feliz, para ter paz, para ter saúde, para ter equilíbrio e para ter Deus, não precisa construir casa, porque no Éden não havia nenhuma casa. Eles recebiam Deus debaixo de uma árvore. Eles recebiam Deus, quem sabe, na caverna onde eles dormiam. Não precisa de um templo, que lá não tinha templo também. Para receber Deus, não era este o lugar. Eu só quero lembrar a você estas coisas. Mas havia uma coisa que fazia Deus vir. O irmão Branham disse: ele vinha todas as tardes na viração do dia, encontrava Adão e a Eva debaixo de uma árvore, e aquela presença, eu não sei se eu estou falando com alguém aí, aquela presença que tira a pressão, que tira a tristeza, que tira a doença, que libera a alegria, que te recupera as forças. Ei, que te dá ânimo e coragem. Aquela presença chegava, e o entardecer era um renovo. Eles iam para casa depois de ter sido visitados por Deus. Dormiam e acordavam o outro dia prontos para a labuta do dia. E isto é o que Deus quer fazer, retornar a cada um de nós. Que a sua presença renove você. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, eles não tinham o que nós temos, mas eles tinham uma coisa que nós não temos. Tinham a habilidade de trazer Deus para a sua vida. Talvez esteja faltando na vida de alguém. Talvez nós queremos, talvez não, vou tirar o talvez. Vou tirar o talvez. Quanto tempo você tem para dar para Deus durante o dia? Quanto tempo você para poder esperar a presença de Deus chegar? Eu vou só dizer para vocês como as coisas realmente acontecem. William Branham disse: tem sido cada vez mais difícil o homem ouvir a voz de Deus, porque nós não temos tempo para ouvi-lo. William Branham disse: eu vou pregar, e quando eu vou pregar, o culto começa às 7h30, às 3h eu entro e tranco a porta do meu quarto, e fico lá lendo a minha Bíblia e esperando. Se ele quiser vir, eu estou ali, pronto para ouvi-lo falar,
para que eu possa entregar o recado à congregação. Tempo para ouvir. Não, eu não quero ser taxativo, mas tem que ser. Quanto tempo você ora? 5 minutos? 2 minutos? O joelho já cansou? O argumento acabou? Paciência para poder parar de falar, para escutar Deus falar, não temos. E se ficarmos calados, o sono toma conta, ou não é assim? É ou não é? Aí eu tenho um problema, porque eu vi um rapaz e uma senhora que veio falar comigo que o William Branham não era profeta, que eles chegaram a uma conclusão que não crê que o William Branham era profeta. E a pergunta foi simples: você lê sua Bíblia e ora todo dia? Ele disse não. Ele disse, eu já sei disso. Eu já sabia que você está tão fraco, tão anêmico, que o diabo te pega facilmente e te dobra. E tem muitas maneiras para o diabo dobrar as pessoas. Muitos argumentos. Porque uma coisa, será que eu estou falando com gente honesta e sincera? Às vezes não temos 5 minutos para Deus, mas quantos minutos você passa no Instagram, e no YouTube, e no Facebook? Me diga, o que é mais importante para você, Deus ou estas mídias sociais? E nós queremos atribuir os problemas para Deus. Quando não atribuímos para Deus, olhamos para a Bíblia, não sei como é que está escrito aqui e não se cumpre. Olha para o pastor e diz, o pastor prega, mas isso não acontece na minha vida. O profeta disse, mas não acontece. Daqui um pouquinho, eu estou ouvindo isto, gente. Eu estou ouvindo isto, meninos que nasceram dentro da igreja dizer, sabe, pastor, o que aconteceu? Eu não estou mais crendo em Deus, mas eu sei que não crê, porque o que eles creem é na internet. E eu sei que é uma coisa desafiadora crer. E eu sei que é uma coisa desafiadora voltar para o Éden. E eu estou aqui para pregar para você que o Éden não é uma coisa futurística, é uma coisa da origem. Eu não quero apenas arrastar você para uma manhã, eu quero que você volte às origens. O pródigo sabia onde era a casa do pai, e sabia que o pai tinha tudo o que ele não tinha, e tudo o que ele necessitava. E eu quero dizer aqui hoje à noite, que o pai tem tudo o que você precisa, e tudo o que você necessita. Mas você tem que voltar para a casa do pai. E a grandeza do pai é que ele não te trata como um jornaleiro e como um empregado ou como um estranho. Ele, quando vê alguém voltando do jeito que nós estamos aqui hoje, estudando para voltar ao Éden, eu vou me levantar desta igreja hoje à noite e eu vou caminhar de volta para a minha origem, e eu vou encontrar o Deus da Bíblia, eu vou encontrar o que o Éden tinha, eu vou encontrar a mesma coisa, porque quando Deus vem e leva você de volta, eu quero dizer, o Éden deixa de ser um ponto geográfico que estava entre o Tigre e o Eufrates, está onde é o Iraque hoje. O Éden passa a ser você. O que tinha no Éden? Paz, você encontra. Perdão, você encontra. Felicidade, você encontra. Alegria, você encontra. Saúde, você encontra. Restauração de vida, você encontra. O Éden não está lá, o Éden está aqui, ó. Nós não precisamos de uma paz lá, precisamos de uma paz aqui. Não precisamos de uma saúde lá, precisamos de uma saúde aqui. Não precisamos de um Deus lá, precisamos de um Deus presente na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa aqui, sem medo de errar. O que você precisa não é de dinheiro, você precisa de um Deus. De um Deus. De um Deus. De um Deus. Um Deus que é provedor. Um Deus que não é o meio, que é a fonte, que alimenta o meio.
Como é que ele vai fazer as coisas chegar na sua vida? Não é problema meu. Eu sei que ele é a fonte. E o meio ele vai usar. Ou um parente, ou um amigo, ou um emprego, ou uma coisa que você estudou. Mas vai chegar na tua mão. Mas o que você precisa não é de dinheiro, é de Deus na sua vida. Muitos cristãos não podem ter paz. Eu quero falar isso. Vivem ansiosos, preocupados. Eu queria só perguntar, quando foi que a preocupação resolveu o problema? Quando foi que a ansiedade ajudou? Nunca. Mas eu quero dizer, Deus ajuda. Deixa você voltar. Eita lá, nós vamos para uma vitória extraordinária aqui. Deixa você voltar às origens e aprender que Deus, ao criar você, não foi a mistura não, Deus ao criar você, Ele colocou na sua mão o domínio. Então os problemas virão, as dificuldades virão, as doenças virão, os desafios virão, e eu quero dizer mais, e o diabo virá, mas você vai dominar. No Éden não havia medo. Não havia medo. Escute bem para você entender. Só houve medo no Éden depois que o homem caiu. Ouvi tua voz e temi, fiquei com medo e me escondi. Depois da queda. Então você começa a ter medo de tudo. Mas antes, nem leão, nem urso, nada fazia temor em Adão, e muito menos a presença de Deus, porque quando você fala da presença de Deus, parece que assusta as pessoas. Deixa eu pegar o testemunho de William Branham, que diz assim, o profeta diz assim: o tabernáculo Branham está ficando com medo de receber o Espírito Santo. Mas medo de receber o Espírito Santo? Mas o Espírito Santo causa medo nas pessoas? Eu pensei que nós estávamos cantando aqui, quando eu entrei aqui, que o Espírito Santo era alegria, era consolo, era paz, que o Espírito Santo é quem intercede por você com gemidos inexprimíveis. Por que as pessoas estão com medo de receber o Espírito Santo? Porque estão caídos. Quando William Branham disse, o tabernáculo Branham está com medo de receber o Espírito Santo e quer um Espírito Santo clássico. Opa! Daquele que, se entrar o doutor aqui, a gente não fique com vergonha do doutor ver a gente com as mãos levantadas. Eu estou citando William Branham, caminhando nos corredores da igreja com as mãos levantadas. Sabe, quer que os doutores vejam você bem comportado, mas quando o Espírito Santo vem, ele acaba com isso. O profeta disse que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. As mulheres não estavam preocupadas mais em arranjar o cabelo. A Maria saltou pela janela, e o cabelo voou, e ela estava apenas preocupada em agradar a Deus. Estão com medo de ver alguém te adorando, ver você adorando. O irmão Branham disse, a minha irmã estava sentada e eu estava pregando. Esse é o profeta. A minha irmã estava sentada, eu estava pregando, o Espírito Santo veio sobre ela. Ela disse, Billy, me deu uma vontade de levantar e de saltar. E ele disse, por que você não fez? Ele disse, sabe por quê? Porque eu fiquei com a vergonha. Ele disse, aquilo foi o diabo. Simplesmente fez você ficar com vergonha. De quem? Do Espírito Santo. O irmão Branham disse, eu era batista, eu fui visitar um grupo. Cheguei lá, eu vi as moças dançando, tocando os seus pandeiros. E eu os convidei para vir ao tabernáculo. Eles vieram ao tabernáculo. Mas quando chegaram no tabernáculo, meus cooperadores, os diáconos e a junta da igreja, estavam assustadas em ver aquelas moças cantando na alegria, batendo os seus pandeiros e dançando. E o profeta teve a sensibilidade de dizer, e eu estava sentado no banco dos hipócritas, censurando aquelas moças. Quando o Espírito Santo veio sobre mim, ele disse, a única coisa que eu me recordo é que eu estava no corredor da igreja
dançando junto com elas e exaltando a Deus. Você tem a vergonha de ver que alguém veja que você está louvando a Deus? Ou você tem preguiça de abrir sua boca? Mas eu vou voltar para o Éden. Eu quero sentir aquela presença. Eu quero aquela companhia. Eu não quero voltar para casa angustiado, aflito, cheio de ansiedade, de preocupação. Eu quero sair daqui hoje à noite com a alma leve, feliz, liberto, curado, transformado, batizado no Espírito Santo. Este é o culto que eu quero ter. Aleluia. Irmão, o dia que você entender que voltar ao Éden restaurado depende desta restauração começar em você, você sabe que você vai entrar lá. Mas se não, você não entra, porque lá não vai entrar tristeza, gente tímida, gente ansioso, gente medroso, gente problemático, gente doente. Não, lá não vai entrar essas coisas. Primeiro isto tem que sair de você. Quem trouxe toda a tristeza, ansiedade, doenças e problemas e a morte foi o diabo. Mas aqui está a grande verdade. Eu vou para o Éden, mas a serpente não vai estar lá. Se ela não vai estar lá, é porque ela saiu da minha vida e da tua vida. Nós vamos entrar lá, limpos e libertos pelo poder do sangue de Jesus. Enquanto as pessoas não atentarem que Deus fez com que Cristo, o segundo Adão, que veio aqui para fazer um trabalho, ou não? Esmagar a cabeça da serpente. Cristo veio fazer esse trabalho. Eu posso ler Romanos 5,19. Por um pecado entrou no mundo, mas por um a justiça também veio até você através de Cristo. Glória a Deus. Ele veio aqui fazer isso. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio chamar adoradores. Não importa a condição que eles estivessem. Por que não importa a condição que eles estivessem? Porque o plano da redenção é alheio à minha vontade e à minha participação. Deus sabia que todos nós íamos cair. Não importa se você caiu menos ou caiu, mas você é um caído de todas as maneiras. E a obra da restauração não é que Deus vai restaurar um mais do que o outro, Ele vai restaurar. Então eu quero dizer para você que não importa se você pecou assim ou pecou assim, para Ele não existe pecadinho e pecadão. Todos aqui podem ser perdoados hoje à noite. Se você crê, não existe doencinha e doençona, existe doença. E a doença, ela não começa na sua carne. Antes dela começar na sua carne, primeiro ela precisa afetar teu espírito. As pessoas adoecem mentalmente. Elas começam a ficar com medo de uma gripe virar uma tuberculose, de uma ferida se transformar num câncer. Começam a ficar com medo de um filho que se rebelou crescer naquela rebeldia e terminar um maconheiro, um preso e um assaltante. Não, elas começam aqui dentro, na sua mente, neste campo de batalha, criar um problema, parecendo que não existe solução. Mas a cura vem quando a sua mentalidade é transformada e dizer: meu filho, não, minha saúde, não, estas coisas já foram vencidas. Eu os coloquei na mão do libertador. Então,
O diabo montou uma civilização baseada nos seus princípios: ansiedade, temor, medo, insegurança, doenças, assaltos e morte. E Jesus montou a sua civilização baseado em paz, em saúde, em tranquilidade. Por isso William Branham disse: a fé verdadeira está baseada em repouso. O vento sopra forte, mas quem está no controle? As coisas estão aparentemente impossíveis, mas quem é que vai fazer as coisas possíveis? Por favor, Jesus nunca fez nada a não ser apenas confirmar o que estava no coração das pessoas. Qual foi o doente que Jesus curou? Ele sempre disse: a tua fé te curou. Vai, porque a tua fé te curou. Até a prostituta ele disse: vai e não peques mais. Simplesmente é uma coisa que está dentro de você, porque ele começa restaurando o que está dentro de você. E isto, disse o profeta, é mais fácil acontecer até com pessoas de fora do que com crentes que ficam crentes apenas mental. O William Branham, profeta de Deus, disse: a maior parte da fé do povo é apenas intelectual, mental, não resolve. Creia. Eu não estou entendendo nada, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo a saída, mas Deus está vendo. Eu não estou vendo a resposta, mas ela está vindo. Eu não vejo o céu se abrir, mas anjos estão se movimentando. Aleluia! Glória a Deus! Então, Deus tem um propósito, e o propósito de Deus não vai ser impedido. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. Eu vou voltar no início da mensagem, quando eu disse: eu e você não éramos para ter vindo através do sexo, mas Deus sabia e colocou isso aí próprio para cair, para que Ele pudesse se manifestar. Você sabe que todos nós nascemos pecadores, mas Ele nasceu sem sexo, Ele nasceu sem ser através da via do sexo, para poder ser teu Salvador. Glória a Deus, glória a Deus, para que Ele pudesse vencer em teu lugar. Posso ouvir o teu amém? Então, na verdade, é que quando nós chegamos a uma condição em que vemos o nascimento de Cristo sem ser através de uma via sexual, a gente pergunta: por que Jesus tinha que nascer sem ser através de sexo? Para não ser pecador. Só por isso. Para ser o Salvador. Mas aí você disse: mas então quando ele nasceu, cresceu e chegou à fase de iniciar seu ministério, eu quero só falar para você, todos nós, eita gente, vocês me dão licença? Esse negócio aqui está quente. Precisamos consertar esse ar-condicionado aqui rápido. Sabe o que é rápido? É ontem. Olha, quando Jesus nasceu e cresceu, presta atenção, eu disse nasceu e cresceu. O reino de Deus nasce dentro de você, mas ele vai crescer também. Jesus não nasceu uma criança fazendo milagres. Deus deixou que ele chegasse a uma fase adulta. Paulo disse que Deus está trabalhando com seus filhos para que eles se tornem filhos adultos. Ele disse: quando um herdeiro é menino, nada difere do servo. Se você for menino e não conhecer seus direitos, Deus não vai te dar nada. Mas a hora que você crescer, e você tiver interesse, e você tiver conhecimento, disse o profeta William Branham, o dia que a igreja conhecer quem ela é, que poder ela tem, que autoridade ela tem, ele disse: você vai ter e tem autoridade para criar, se fosse necessário, um universo paralelo para você se mudar para lá. Se houver necessidade, Deus não faz palhaçada. Então, na verdade, ele cresceu. E quando ele chegou aos 30 anos de idade, que era a hora dele começar o seu ministério, o profeta pregou a mensagem: necessário vos é nascer de novo.
E na mensagem, necessário vos é nascer de novo, ele disse, prestem atenção, ele disse, esta foi a primeira doutrina que Jesus pregou. A primeira doutrina. Doutrina, muita gente diz, hoje é um culto de doutrina, eu vou ensinar as mulheres a vestir, o cabelo, não sei o que, as unhas. Não, isso não é doutrina, isso são usos e costumes. Doutrina é forma de crer. E o irmão Branham disse, a primeira doutrina que Jesus pregou foi, necessário vos é nascer de novo. O seu primeiro nascimento veio através do sexo. Este te leva a ser um pecador. Mas o nascer de novo, o segundo nascimento, vem pelo Espírito. E Pedro disse, a palavra diz que nós fomos gerados não pela vontade da carne, nem pela vontade do varão, mas de Deus. E Pedro disse, gerados outra vez pela infalível palavra de Deus. O tempo passou e o projeto foi efetivo. Aqueles que são gerados pela palavra, nasceram pela palavra, creem na palavra, não saem da palavra, vence a Satanás com o que está escrito na palavra. Glória a Deus. Então eles aparecem. E fica provado que o projeto de Deus não foi um fiasco. A palavra mudou sua vida, mudou ou não? Mudou o seu interior? Escuta, se você foi gerado pela palavra, eu queria só perguntar, ninguém precisa fazer isso para me agradar não, mas alguém aí que já foi, sabe assim, muito que não tinha paz na alma e que hoje tem uma alma descansada, tem alguém? Alguém que estava preocupado até com o amanhã, mas sabe que se Deus cuida dos pardais, vai cuidar de você também. Confiado que enquanto você dorme, Deus coloca este corpo para rejuvenescer tuas células, e 400 milhões de células são renovadas dentro de você cada noite, e no amanhecer as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a sua vida. E você sabe que se este corpo velho ceder à sepultura, você não vai para a sepultura, o corpo vai, mas você muda de casa. Quem é que já saiu de uma casa velha para uma casa nova aí? Eu já saí. Às vezes a gente tem dificuldade de sair de uma casa velha para uma casa nova. Eu estou falando por mim. Eu sou uma pessoa inimiga de mudança. Inimigo. Eu, há 8 anos atrás, construí uma casa muito boa, muito melhor do que a que eu morava. Mas que dificuldade de sair daquela casa. Os meninos diziam, pai, nascemos aqui, fomos criados aqui. Papai, essa é a nossa casinha. Eu ouvi isso, irmã Estênia, das moças, do André. Aí, não, mas aqui está tão bom, o senhor está ali, você sabe de uma coisa? Eu disse, eu só tenho uma maneira de tirar esse povo, e é assim que Deus faz. Aí eles estão gostando muito da casinha velha. Eu disse, você quer ver eu tirar esses rapazes e essas moças daí? Mandei cortar a internet. Mandei ligar na casa nova. Meu amigo, foi no outro dia, todo mundo estava arrumando as malas. Então, às vezes, para mudar você de uma casa velha, de um hábito velho, de uma situação velha, para uma vida nova, Deus tem que cortar alguma coisa da sua vida. Jesus disse isto, São João 15:2, aquele que estando em mim dá frutos, eu vou podá-lo para que ele dá mais. Então alguma coisa que vem, você está achando bom, mas Deus quer que você melhore. Você vai ser confrontado com a dor, com a dificuldade, mas você vai mudar para algo melhor. A mensagem de hoje é para você mudar para o melhor. Você pode até achar ruim. Glória a Deus. É assim. Então Jesus pregou o novo nascimento. E o novo nascimento é
desagregar de você o medo, a ansiedade, a insegurança, a doença, a morte. Por que Paulo gritou: cadê tua morte? Cadê teu ferrão? Por que Pedro disse: eu não estou com medo de morrer, pode me crucificar de cabeça para baixo? Por que aqueles homens entraram aos milhares nas arenas, nas fogueiras, não estavam com medo? Por que você está com medo de morrer? Eu quero lhe dizer uma coisa, escute bem o que eu vou lhe dizer. Eu não estou com medo de morrer, eu não gosto da morte, porque eu vim do Éden, e lá de onde eu vim, a morte nunca existiu lá. Mas eu sei que ao terminar esta vida, eu saio deste corpo, que o William Branham disse: você nunca me viu, eu nunca te vi. Você está vendo esta casa que eu moro, e eu vou mudar para uma outra, e a outra é muito melhor. Olha a outra, não envelhece, não entristece, não chora, não adoece, não tem problemas, não tem nenhuma dificuldade. É por que nós temos medo de mudar? Então é necessário cortar algumas coisas que te prendem aqui. Então, na verdade, Jesus pregou um novo nascimento para dizer para você: necessário é voltar ao Éden antes da queda. E quando você volta ao Éden antes da queda, eu vou dizer para você, a Bíblia diz, Romanos 5, primeiro: tendo, pois, alcançado o perdão pela fé, você tem paz com Deus. Pronto. E quando você tem paz com Deus, você diz, você tem o que Pedro disse: pode pegar sua ansiedade e lançar sobre ele. E quando você tem desafios, o William Branham vem e diz: se você não precisa ter medo, se você não tiver medo, você vai vencer o câncer. E eu vou um pouquinho mais: e você não precisa correr dos problemas, você tem autoridade para fazer os problemas correr. Falei com alguém aqui hoje? Jesus nunca, vou citar o que o irmão Breno falou: a igreja não está precisando de orar pedindo poder para Deus. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Irmão Breno disse: não, a igreja está precisando de pedir a Deus para liberar a fé, porque Ele já deu poder. Ele disse que você tem poder para vencer qualquer doença. Está dentro de você. Vou dizer, se eu perguntei para uma pessoa esta semana, conversando com um irmão, uma pessoa, eu disse: irmão, ei, você acredita mesmo que você vai voltar a viver num corpo de 18 anos? Acredita, irmã Danélia? Acredita? Se nós temos fé que Jesus vai transformar nossos corpos para um corpo de 18 anos, por que Ele não faz isto hoje? Ora, eu não preciso de um corpo de 18 anos lá na eternidade, eu preciso aqui. Lá na eternidade eu vou ter. Por quê? Porque um corpo de 18 anos, estou falando na plenitude da vida. O irmão Branham disse isto. Então, se eu acredito que Deus vai me dar um corpo com 18 anos, que a morte não existe, perfeito, será que Ele não pode dar hoje à noite? Será que Ele não pode renovar cada célula dentro de você? Eu não sei se tem alguém aí que quer sair daqui jovem hoje. Eita. Eu não sei se tem alguém que quer sair jovem daqui, com todo o teu organismo transformado, sem nenhuma deformação biológica, sem nenhuma deformação física. Eu quero liberar pelo poder da autoridade da palavra, o poder da vida sobre você aqui hoje à noite. Veja, William Branham disse: nós precisamos de fé, sabe? Porque a gente não tem coragem nem de orar para dizer: então faça isso comigo.
eu não quero mais viver nessa doença, eu não quero viver mais nesse problema. Mas não temos nem coragem de orar. Eu não quero mais esta miséria, eu não quero mais esse fracasso, eu quero viver uma vida restaurada. O Éden precisa ser restaurado dentro de você. Glória a Deus. Quando o irmão Branham falou sobre autoridade, ele deu alguns exemplos. Ele disse: olha o que é a autoridade. Você tem um sinal vermelho, você para, mas no sinal tem um guarda, e o guarda diz: passa. Mas o sinal está vermelho, mas eu estou mandando você passar. Ele é a autoridade ali. Então tudo aquilo que vier no seu caminho, que é para fazer você parar, você vai olhar, e Deus disse: passa. Não pare para os problemas, para a doença, para aquilo que quer interromper sua vida. A autoridade da palavra de Deus aqui hoje à noite está liberando você, sua semana, o ano que vem, para uma vida vitoriosa. Os sinaleiros vão estar na sua frente para te deter. Não pare! Ele disse: a autoridade é um guarda de trânsito que pesa 70 quilos e tem um capzinho na cabeça, e lá vem uma carreta com 50 toneladas. Ele olha para aquela carreta e faz. E a carreta com 50 toneladas começa no aceno de mão de um guarda que pesa 70 quilos. Ele disse: ele tem força e poder para parar aquela carreta? Não, mas ele está revestido de uma autoridade. Eu quero dizer que você não tem força para vencer nada, mas você tem. Estou falando com alguém que crê aqui. Jesus disse: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para alegrar os tristes. Esta autoridade está aqui presente hoje. Parece que nós queremos é força para poder empurrar o problema, resolver o problema. Não, você não tem que botar força nenhuma. Deus está querendo levar você para o Éden e dizer: o problema vai vir, mas eu te dei domínio. Faça ele parar. O problema virá, mas você tem uma identidade. Diga: eu sou filho de Deus. É incrível. Eu sou filho de Deus. Me prova que você é filho de Deus. Quer que eu te prove? Eu vou te provar de maneira bem fácil aqui hoje à noite. Meu nome ao nascer, no primeiro nascimento, era César Augusto Rocha Ferreira. Mas depois que eu nasci de novo, César Augusto Rocha Ferreira recebeu o nome de Jesus Cristo na sua vida. O meu sobrenome hoje é Jesus Cristo. Ele te deu autoridade, ele te deu domínio, ele te deu autoridade, ele te deu domínio, e você pode. Não é você deve, não, você pode. Você pode abrir a boca agora como um filho e abrir a boca e falar: a doença acabou, esse problema não existe, a minha paz está de volta, a ansiedade foi embora, a tristeza foi embora, eu sou um adorador de Deus. Você abre a tua boca, ao invés de estar batendo com as línguas nos dentes e conversando fiado lá na sua mesa, você profetiza sobre a vida dos teus filhos, do seu marido, da sua empresa, da sua saúde, dos seus negócios. Levante a tua mão, ao teu marido sair, diga: eu te abençoo. Teu filho vai para a escola, a graça te cubra. Você vem aqui, Jesus Cristo te abençoa. Aos doentes que entraram aqui hoje à noite, eu devolvo a tua saúde no poder e autoridade do nome de Jesus Cristo.
Autoridade. Jesus provou isto, que ele estava aqui para devolver a autoridade. Ele acalmou as tempestades, ele expulsou os demônios, ele ressuscitou os mortos, ele curou os enfermos. Ele é provedor. Fez uma moeda aparecer na boca de um peixe para pagar as contas. Eu não abri isso para ninguém, mas vou falar aqui hoje. Há 5 anos atrás, 6 anos, sei lá, no início da pandemia, eu trouxe a minha mãe para morar comigo. Antes da minha mãe, 5 anos antes, eu havia construído uma casa boa para ela morar, lá em Goiânia. Mas eu nunca imaginei que ela viria morar aqui. Mas a velhice chegou e eu fui cuidar de uma coisa que eu nunca imaginei, foi cuidar da minha mãe. Eu sou homem, eu tenho até uma irmã mulher, mas nunca, enfim, problemas de família. Eu a trouxe para cá. Esta casa está fechada desde que a minha mãe veio para cá, 5 anos. Nunca alugamos e colocamos para vender. Nunca vendeu. Colocamos na mão de corretor, de outros corretores. Mas deixa eu falar isso, eu estou falando isso com o meu coração. E então, isso está lá. E até esta semana, assim, instintivamente, eu disse, eu vou cuidar de arrumar algumas coisas, enquanto a minha mãe está viva ainda, para não ter que fazer inventário depois. Vou cuidar. E saí para ir lá resolver. Quando cheguei lá, por incrível que pareça, naquele dia, tinha entrado em recesso, semana passada. E eu não estava nem esperando. Mas naquele dia, eu recebo um telefonema de Goiás, onde é a casa. Tem um comprador para a casa da sua mãe. O homem está interessado em comprar a casa. Eu disse, está à venda. Eu tenho um terreno na estrada de Campina Grande, num condomínio rural. E eu tinha proposto em vender aquilo porque eu não vou construir lá. Eu tinha um projeto, depois mudei, comprei aquela casa da praia e não quero mexer com aquele condomínio. E eu disse, botei à venda. No mesmo dia, João Júnior, eu vendia os 2 imóveis. No mesmo dia, sem dar um passo. Sem dar um passo. Eu não falei isso para ninguém. Sem dar um passo. Sem dar um passo para dizer assim, eu vou vender. Não, os 2 vieram dizer, o senhor vende? Vendo. Está fechado. O senhor vende? Vendo. Está fechado. Pronto. O que eu estou tentando dizer para vocês aqui hoje à noite é, gente, ei! Ai, se meu povo entendesse o que eu estou falando, que para Deus mudar uma situação que parece impossível, é apenas quero. Presta atenção, este Deus é um Deus provedor. Não precisa estar ansioso, aflito, preocupado. Eu quero dizer aqui hoje à noite, olha, como boca de Deus, como um profeta, como um pregador de boas novas, algo grande está se movimentando. Eu vim aqui em setembro e disse, a primavera está chegando. O que é primavera? Primavera é uma estação de flores. Mas é muito bonito. Mas você vive só de flores? Você quer, depois das flores, os frutos. E aí, quando foi dia 21, domingo passado, hoje é dia 28, né? Mudou a estação. Agora é a estação dos frutos. Eu fui lá na praia, irmão Júnior. Quando eu fui o mês passado, estava cheio de flores. Mas que beleza, as mangueiras, flores, ó, os cajus, flores. Mas eu fui essa semana, está tudo pendurado de frutos. Está na hora de colher? Não, mas os frutos já apareceram. O que eu quero dizer é assim, a primavera mudou. Olha, este tempo em que eu estou falando aqui e profetizando sobre a sua vida são flores, mas agora a primavera mudou e deu lugar para um período, para aqueles que creem, começarem a colher os frutos daquilo que você creu. Ei, deixa eu dizer, os frutos estão aparecendo. Deus vai fazer coisas para você que crê,
extraordinária. Eu recebi um casal após a escola, que há muitos anos mudaram de João Pessoa, e a irmã disse: pastor, eu vim aqui, precisava de pedir perdão para o senhor, porque eu me mudei daqui e nem satisfação eu dei para o senhor. Simplesmente fui embora para São Paulo e eu vim aqui pedir perdão. Aí eu olhei para ela e para o irmão e disse: você sabe onde eu moro? Ele olhou assim para mim e disse: eu sei que é para o lado da praia. Eu disse: não, eu moro no Éden. E lá no Éden não tem lugar para rancor, para tristeza, para mágoa, para doença, para essas coisas pobres. Eu moro no Éden. Se você não sabe, eu moro no Éden. Eu estou num lugar de paz, de alegria. Pode falar o que quiser, eu moro no Éden. Podem murmurar como quiser, eu moro no Éden. Pode dizer o que quiser, eu moro no Éden. Ei, a hora de voltar para o Éden é agora. É assim que nós precisamos, sabe, de entender. Mas vou terminar o ano. Mas sabe, irmão Caleb, que lá num determinado momento esse ano você falou uma coisa que eu não gostei. Vou embora para o ano que vem. Ei, onde é que você mora mesmo? No Éden de Satanás. Olha, o Éden não é o Iraque. Eu vou terminar aqui, para nós irmos para ser. Desculpe, essa semana eu recebi uma carta, eu nem estava aqui. Eu acho que eu estava passeando em algum lugar. Eu sou um homem de muito passeio. Quando você não me vê aqui é porque eu estou passeando. É assim mesmo, viu? Acho que muita gente pensa que é assim. Eu não estava domingo aqui, mas eu estava falando. Estava num culto lá na casa do irmão Zé Genuíno, e tinha 800 pessoas lá. Sabe, eu estava falando, estava pregando as mesmas coisas que eu estou pregando aqui. Então, quando eu não estou aqui, você em algum lugar levante a mão e diz: ajuda aquele doido, aquele louco, aquela vara agitada, gritar com o povo e abençoar a vida do povo. Porque todos vocês que estão aqui hoje à noite estão aqui porque creem que vão ser abençoados. Glória a Deus. Irmão Jean está lá em São Luís abençoando o povo, é uma extensão. O irmão Fernando Pérez está lá em Maceió abençoando. O irmão Francisco está lá em Natal abençoando. Nós estamos nos movendo. Enquanto as pessoas estão falando, nós estamos trabalhando. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, entenda isto. Quando nós pensarmos no Éden restaurado, nós vamos pensar num lugar onde a serpente não vai estar, onde não vai haver filhos do diabo, onde não vai haver uma civilização caimita. Mas sabe por quê? Porque você foi gerado pela palavra. E voltou aquilo que o Éden tinha. Eu quero que você saia daqui, terminando este ano, dizendo assim para o seu irmão: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar, para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou um
minuto. Tem alguém aí que no coração carregue algum rancor, alguma mágoa? Eu quero começar por mim. Contra mim, alguém que já sentiu por alguma palavra, por alguma ação, por alguma coisa que eu tenha falado e você ficou ressentido comigo? Por que você não me perdoa hoje à noite? Quer que eu te peça perdão? Mas você, por favor, nunca se assente na sua mesa ou se reúna com alguém ali para falar, porque eu estou de joelho diante de você dizendo: me perdoe, irmão, eu não fiz nada aqui querendo ofender você. Eu estou aqui para levar você para um lugar tranquilo, sereno, de muita paz. Agora, se você voltar para casa carregando alguma coisa no coração, talvez você vai ouvir a mesma voz que Caim ouviu. Se você não fizer o que o seu irmão fez, o pecado está nas portas. Você vai assassinar seu irmão, seu vizinho, seu pastor, seu diácono, uma pessoa falando com a sua língua afiada, mortífera. Então hoje eu termino o ano de 2025 dizendo a você: eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Queria convidar você, mude de Recife para o Éden. Uma irmã, eu não vou citar nome, uma irmã, há pouco tempo, ela me telefonou, porque ela queria que o pastor ajudasse um filho dela, que está envolvido com toda sorte de cambalacho, de drogas, de mentiras, de coisas. Meu filho está sendo perseguido e os bandidos vão matá-lo se o senhor não dá dinheiro. Não dá dinheiro para pagar as drogas dele. Eu disse: irmã, eu não posso pegar o dinheiro dos irmãos para dar para uma situação desta. Mas ela é mamãe. Ela ficou, sabe como, irmão Santiago? Mas por que o pastor é tão ruim assim que não pode ajudar meu filho? Sabe por quê? Porque isto há um ano atrás, o filho tinha feito as mesmas coisas e eu tinha botado o dinheiro para ajudar. E agora voltou de novo. Eu disse: nem um centavo vai mais. Mas ela ficou ofendida com o pastor, porque o pastor não quis dar o dinheiro. E o Gilvan, aquele dinheiro que você coloca lá no dízimo, para dar para o filho dela, para ir fumar maconha, para ir fazer trapaças. Ficou com Então eu sei que às vezes eu falo coisas que machucam as pessoas, porque elas têm sentimentos, e eu fiquei quieto. E passou-se mais alguns meses, ela tornou a me telefonar, e aí a mesma proposta, primeiro a mesma proposta, aí eu disse: não tenho. Passou mais 2 dias, me telefonou novamente e disse: pastor, ele me enrolou, foi a última vez que eu caí na enrolada dele, e eu tomei dinheiro emprestado, tomei um cartão de crédito emprestado, e eu não tenho como pagar o cartão, me ajuda. Eu botei o dinheiro para pagar o cartão. Estava fazendo indiretamente, mas estava fazendo agora. E disse: olha, não ajudo mais, mas vou fazer. Ela disse: eu quero pedir perdão para o senhor, porque eu fiquei ofendida porque o senhor não quis me ajudar naquela outra vez.
Eu disse: irmã, eu moro no Éden. Lá não tem lugar para ressentimentos, para mágoas. Então, há coisas que acontecem na minha vida, e já aconteceu. Eu não quero explicitar certas coisas aqui para não aguçar sua mente, mas recentemente eu coloquei um pregador no púlpito para pregar, lá em João Pessoa, e quando eu cheguei em casa, a Janete estava com a cara de quem matou 10 e tinha comido 20. E ela disse: por que você colocou aquele homem no púlpito? Eu disse: porque eu sou grande, porque eu moro no Éden, porque eu não guardo rancor, porque eu não guardo mágoa, sabe? É por isso. Mas você sabe que Deus te mostrou num sonho tudo o que ia acontecer. Eu disse: ei, se você não mora no Éden, limpa o teu coração e perdoa teu irmão. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas logo a coisa estourou. Mas eu tinha que ser grande para poder vir dizer para vocês que eu nunca morei lá embaixo. Eu morei no melhor lugar da terra. E moro lá. E digo aqui hoje à noite, o dia que você não entender uma ação minha, eu disse para um casal que me visitou no escritório para me dar uma notícia, e eu disse: mas não é isso que eu te ensinei a vida toda. Então, mas na internet o fulano disse, o ciclano disse. Eu disse: siga eles, porque eu não sou seu pastor. Eu disse: eu quero só agradecer a você que veio aqui no meu escritório e me chamar de falso, me dizer que eu estou ensinando para você o que o outro não está ensinando. O que eu estou ensinando para vocês é: vamos voltar para o Éden. Lá não há lugar para nenhuma manifestação da serpente, você me ouviu? É assim que nós precisamos crer. Feche os seus olhos, e eu quero apenas que você levante a sua mão. Por favor, só levante se você crê. Se não crê, pode ficar com a mão baixa, não tem problema nenhum. Porque se você levantar a mão só porque eu estou pedindo e não crê, Deus fala: você é um hipócrita. Faça isto com as mãos levantadas. Eu levanto as minhas e digo: Senhor, estas mãos destas pessoas que estão levantadas porque creem, elas sejam ajudadas, fortalecidas, abençoadas. Onde elas tocarem, a bênção toque. Onde elas pisarem, a bênção chega. Que a autoridade do teu nome esteja na boca delas, para falarem a palavra e desfazerem todas as obras de Satanás. Em nome de Jesus, que esta palavra pregada hoje à noite dê a estas pessoas a oportunidade, não é de sair do Éden, não, é de retornarem para o Éden agora. Com a bênção de Jesus Cristo, nós estamos decretando uma semana, um ano de bênção sem medida sobre a tua vida. Jesus Cristo te abençoe. Seja feito conforme a tua fé. Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. Agora sim, vamos ler a Bíblia e vamos para a ceia. Eu sei que o culto está demorando, e a semana passada eu recebi uma carta, não sei de quem, é de uma pessoa que eu amo muito. Não tem nome, eu amo todo mundo aqui, não odeio ninguém. Diz: pastor, vê se esses pregadores preguem menos. Eu acho que eu preguei 2 horas hoje, só porque ela pediu para pregar menos. Acho que quando eu vier aqui eu vou pregar menos. 1h59. Tá bom, mas é só hoje, viu? Depois, nos outros domingos que eu chegar aqui correndo e ter que correr lá para Abreu e Lima ainda, largar o povo para trás, aí o pastor agora não para mais aqui, pois é.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eita, gente, eu vou falar para vocês, me deu vontade aqui de parar com a leitura e sair aqui nesse corredor apertando a mão de cada um de vocês. Vocês têm tempo para isso? Então tá bom, comecei com o Caleb, já abençoei a vida dele em nome de Jesus. E agora vou aqui abençoar a vida do irmão João e desejar a ele um ano feliz e abençoado. Você, Luana, você, Raíssa, você, irmã Lúcia, você, irmã Daiane, irmã Lu, irmã Edilene. Eita, ai, o nome está fugindo todo mundo aqui. Irmã Genia, irmã Edna. Cadê sua irmã? Ela veio hoje? É Diane, a grávida. Está lá atrás. Cadê a irmã Ediane? Vem cá, irmã. Vem cá. Mas eu fico bobo de ver o irmão Ricardo cantar tão bonito com a boca fechada. É bonito ver gente cantar bonito assim, não é? É. Vamos ver, rapaz. Corre, moço. Eu vou desligar esse microfone. Deus, glória a Deus, cadê? Aleluia. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor de nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Amém. Eu sou com você no amor de nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eita! Como é precioso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser.
é precioso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos, eita moçada bonita, olha só, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmã. Perdoa-me, irmão. Eu sou como você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Cantemos mais uma vez. Como é precioso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós. Vocês, irmãos, saiam dos seus bancos e aperte a mão dos seus irmãos agora e deseje a eles um feliz ano. As irmãs não, as irmãs só as que eu peguei, passei pela mão do lado de lá, agora eu vou passar por lá agora. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Já falei com a senhora, já. Quem eu não falei com você não? Eita, perdoa-me, irmã, eita linda. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém, amém, amém.
nos deu pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. O tempo passou, olha tanta moça bonita, né? Lembrar do nosso tempo lá atrás, né? Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a senhora. Eita, Deus te abençoe, irmã Maria. Deus abençoe a senhora, a sua saúde. Deus te abençoe, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, aleluia. Deus te abençoe, minha irmã. Aleluia, Deus te abençoe. Deus abençoe. Aleluia, Deus abençoe. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, irmã Andreina. Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Ai, já peguei aqui, irmã Maria. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eita, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmã Caetana. Deus te abençoe. Deus abençoe, força bonita. Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, amém, amém, amém. Eita, Pacheco. O bigode ficou branco, o coração ainda é o mesmo. Mas a vitória vem. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, ó. Olha só aqui, ó. Como é que é o nome do senhor? Olha aqui, ó. Ei. Olha aqui pra vocês verem o irmão Ednilson aqui, ó. Tá vendo aqui o irmão Ednilson aqui, ó? Quando eu passei ali pra cumprimentá-lo, ele disse: vou me congregar com você. Vamos cantar só mais uma vez e vamos voltar para os nossos lugares. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus.
Olha só, irmão Aloísio e família, agradecendo pela mais um ano de vida do seu filho Alisson. Cadê o Alisson, hein? Tá ali, ó. Eita, moço bonito, forte, parece com o pai, viu? Corajoso. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Aí temos também o irmão Erinaldo e Nicolas, agradecendo por mais um ano de vida da irmã Edna. Ficou mais velha. Ai, ou mais nova. Mais nova. Graças a Deus. Aleluia. O resto são... A irmã Lindinalva agradece por Deus estar neste culto hoje, graças a Deus. Irmã Joelma agradece pela recuperação da sua saúde, graças a Deus. Maria Gonçalves pedindo oração. Girlene agradece pelos 45 anos de casado do irmão Gilvan e da irmã Lena, graças a Deus, aleluia. E o irmão Carlos Alberto pede oração pela família, glória a Deus. E eu termino. Irmão Márcio, mãe do irmão Márcio, cadê o irmão Márcio? Está aqui, fez aniversário ontem. Ontem a mãe dele fez aniversário. Que Deus abençoe a vida do irmão Márcio, a mãe, glória a Deus.